Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós. Amém? Amados, eu venho mais uma vez a anunciar a palavra de Deus. Se você puder abrir a palavra de Deus aí no livro do Apocalipse, Apocalipse 22, a partir do versos 1. Amém? Quando você vai providenciando aí a palavra de Deus, eu quero passar aqui para ti, meu irmão, minha irmã, um preâmbulo de um assunto bem interessante. Eu quero falar primeiramente para vocês do Mar Morto. Tá? Quero transmitir, quero te dar alguma informação a respeito do Mar Morto. Porque a palavra de hoje, ela nos arremete ao Mar Morto. E quero falar também para ti acerca do Dumo da Rocha, que a palavra também nos converge ao Dumo da Rocha. Amados, o Mar Morto é um grande lago de águas salgadas, medindo 82 quilômetros de comprimento. Nas suas margens existem vários bolaines, ou seja, imensas crateras. E essas crateras, esses bolaines, eles estão repletos de água doce, água potável. Isso é um grande mistério. Mistério de Deus. Tá? Ele mede 18 quilômetros de largura, chegando a uma profundidade de 377 metros. E está a 400 metros abaixo do nível do mar. Quer dizer, é uma grande depressão. Situado no Oriente Médio, nas divisas de Israel, Palestina e Jordânia, ao leste. Amém, meu irmão? Lembre-se bem qual o ponto cardeal se encontra o Mar Morto, ao leste. E acerca do Dumo da Rocha, a grande catedral é uma catedral sagrada do Islã e dos judeus, do islamismo e do cristianismo. Construída sobre o Monte Moriá, em Jerusalém, nos anos 687 a 691 depois de Cristo, pelo os muçulmanos. Sobre o Monte Moriá, onde antes era o segundo templo. Ali, amados, no Monte Moriá foi construído o primeiro templo, o segundo templo é o monte, amados. O Monte Moriá é o monte o qual Deus, o próprio Deus, conduziu a Abraão com seu filho. E Abraão ia num propósito de sacrificar o seu próprio filho. Ali foi onde Deus fez uma grande prova do seu servo, Abraão, o pai da fé. Bem, o Dumo da Rocha, essa catedral, como eu falei, ela é sagrada, tanto para os judeus como para os muçulmanos.
ela está construída sobre o Monte Moriá, em Jerusalém. Ela foi construída nos anos 687 a 691. Quer dizer, no sexto século. O sexto século é depois de Cristo. E sobre o Monte Moriá, onde antes foi o primeiro templo e o segundo templo. Mas ele foi destruído, o segundo templo foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século. O primeiro século foi totalmente destruído o segundo templo. Tá? E aí, no sexto século, os árabes construíram nesse mesmo local. Os árabes vieram a Jerusalém, se firmaram em Jerusalém e construíram a grande catedral conhecida hoje como Domo da Rocha. Aquela grande catedral que tem uma imensa cúpula dourada, uma imensa cúpula revestida de ouro. O mundo todo conhece. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e soberano Senhor. Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus santo, Deus amado. Tu que estás, Senhor, entronizado no mais alto dos céus. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti, a caminharmos no estrado dos Teus pés. Pai, nos livra de todo mal e nos capacita a sermos verdadeiros adoradores. Meu Senhor, que não seja o homem a anunciar a Tua palavra, mas sim o Teu Santo Espírito através dos lábios do mensageiro. Meu Pai, eu te peço esta noite que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada. Amém, amados? Bem, nós vamos para o Apocalipse. Vamos para o Apocalipse no capítulo 22, a partir do versículo 1. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E mostrou-me um rio da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Glória a Deus. Simples, né, amados? Aqui o homem de Deus, o profeta João, ele, arrebatado, é lógico, ele viu essas águas fluírem do trono de Deus, águas da vida. Ele viu a água da vida fluir do trono de Deus e do Cordeiro. Glória a Deus. Mas, para nós entendermos um pouco, amados, que águas são essas? De onde saíram essas águas? Ele nos diz aqui que foi do trono de Deus. Tá? Mas nós vamos realmente conferirmos se essas águas fluíram do trono de Deus. A palavra de Deus ela é pura, ela é verdadeira. Mas ela nos capacita a entendermos. Essa é uma palavra revelada. E essas águas saíram do trono de Deus e do Cordeiro. E nós vamos recebermos, amados, aqui uma confirmação profetizada há 750 anos antes de Cristo. João profetiza 2020 anos depois de Cristo. E Ezequiel profetizou 750 anos antes de Cristo.
Bem, nós vamos a Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, 47, 1, versículo 1. A palavra de Deus diz: depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo, ao sul do altar. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Pois a frente do templo dava para o oriente. Glória a Deus. Ou seja, a frente do templo dava para o leste. A frente do templo dava para o leste. A frente do templo dava para o oriente. E as águas desciam pelo lado meridional do templo, ao sul do altar. Glória a Deus. As águas desciam pelo o sul, mas elas convergiam para o leste. Elas desciam pelo meridional do templo. As águas desciam pelo lado meridional do templo. Amém, amados? Ou seja, o templo dava para o oriente, sua frente estava localizada para o oriente, para o leste, e as águas fluíram do limiar do templo, elas submergiam por baixo da estrutura do templo. E ele via essa água correndo pelo meridional do templo, ao sul do altar. Então as águas, amados, ela vinha do altar de Deus. E essas águas corriam para o oriente, ao leste, para a frente do templo. Lembre-se que nós falamos aqui no nosso preâmbulo que o Mar Morto está ao leste de Jerusalém. E essas águas correm ao leste. Essa profecia, amados, ela nos conduz, nos leva a contextualizar aqui esta profecia, que essas águas corriam até o Mar Morto. A palavra de Deus não nos especifica aqui qual o templo. Ela está falando o templo. Mas esse templo, eu acredito que seria um templo em Israel. E essas águas convergiam para o leste. Amém, amados? Versos 2 de Apocalipse 22. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Glória a Deus.
João, ele permanece olhando para esse rio, e aqui ele, além de ele ver os rios, ele vai enxergar aqui a flora, a árvore, e as suas folhas são para a cura das nações. Ele vê o rio e de imediatamente ele já vê ali uma grande flora. O profeta Ezequiel, amados, também teve essa mesma visão. Como eu falei para vocês, o profeta Ezequiel, ele está datado de 750 anos antes de Cristo. Ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Ele passou pelo exílio babilônico. Ele teve um período da sua vida, já como profeta, muito difícil. Mas ele profetizou que tinha que profetizar. E Ezequiel, continuamos aí, Ezequiel 47, no versos 12. A palavra de Deus diz: e junto ao rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém, amados? Isso é bem, amor. As águas que vão alimentar essa flora toda que o profeta viu, de uma e de outra banda do rio, elas jorram do santuário. As águas que o profeta João vê aqui em Apocalipse. Acontecimento esse que será nos últimos dias da humanidade. Ele viu a água da vida fluir do trono de Deus e do Cordeiro. E o profeta Ezequiel, ele também viu da mesma forma. E unindo aqui numa coisa a outra, amados, nós vamos percebermos que essa água que jorra do trono de Deus, ela vai abrir um grande caminho, e ela vai jorrar o Mar Morto. O Mar Morto hoje ele recebe quase que toda a sua água através de um rio. Mas devido à grande salinidade das terras, ele contém um alto teor de sal. Ele é mais salgado do que os oceanos umas 10 vezes, segundo os estudiosos falam. Mas aqui, amados, o profeta, ele jamais imaginara uma coisa dessas. Mas, para a honra e para a glória de Deus, hoje, nós temos essa luz
que nos ilumina e nos mostra aqui o encontro da palavra de Deus. Uma palavra de 750 anos antes de Cristo e uma palavra de 2020 anos depois de Cristo. E junto do rio, a sua margem, de uma banda e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore. Ali haverá uma grande flora, que dá fruto para se comer. E ele é bem claro, ele frisa, não murchará a sua folha. Essa flora desse tempo, ela não murchará. Ela não morrerá. Ela vai ser para sempre. A flora de hoje, a vegetação de hoje, ela morre. Ela tem seu tempo. Mas aqui, nesse tempo, ela não passará. E nem faltará o seu fruto. Fruto permanente de mês em mês. Hoje nós temos frutos, sim. E de toda a flora. Mas ela é temporária, ela tem seu tempo. O tempo da manga, o tempo do caju, o tempo do cajá, o tempo da laranja. E assim sucessivamente. Mas aqui nesse período, amados, a árvore da vida, ela vai frutificar todos os meses. E ela não murchará. Por quê, amados? Porque ela está sendo alimentada pela água da vida. Ela está sendo alimentada pela água da vida, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ou seja, amados, a medicina convencional que nós temos hoje, a medicina química, ela não mais existirá. Porque esta mesma flora que alimentará as nações, ela também curará as nações. As suas folhas é para a saúde de todas as nações. Amém, amados? Verso 3, Apocalipse 22. Ali não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versos 4. E verão a sua face, e mais, suas frontes estará o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Você já imaginou, amados? Um dia você ver a face de Deus? A palavra de Deus está te falando isso. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é pura, ela é única. E verão a sua face. Que todos aqueles que alcançar aquele período vai ver a face de Deus. Tá? Que período é esse, amados? Esse período, meu irmão, é o final de toda a história da humanidade. Esses daqui que vão estar com Jesus são aqueles
que colocarem o seu nome no livro da vida. São todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. São todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus diante dos homens. São todos aqueles que crêem de todo o seu coração que realmente Cristo é o Senhor. Você vai alcançar a sua vida eterna se você trilhar esse caminho. E é simples, amados. Tudo isso é simples. A palavra de Deus diz, olha, ela fala para mim e para ti esta noite. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca ao Senhor, meu irmão. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer na tua vida. E o mais ele fará. Aqui, meus amados, é o período do milênio. Quando passou tudo. Quando passou o arrebatamento. Quando passou o julgamento de Deus. Quando passou todas as coisas. Vai vir o milênio. São 1000 anos, amados. A humanidade vai viver 1000 anos sem nenhuma tentação, sem nenhuma discórdia, sem nenhuma doença. Porque as folhas da árvore da vida será o remédio de todos. Parece loucura, né, amados? Esta palavra parece sim uma coisa inexistente, mas ela existe e vai ser realizada. Ela se realizará, porque está escrito. E Jesus está voltando, amados. Não está tão distante. Não está tão distante. Ele diz também, nas suas frontes estará o seu nome. Nas suas frontes. Ou seja, amados, no seu intelecto, no seu eu, vai estar o nome de Jesus. No seu eu. Porque se você alcançar, como eu já falei, se você alcançar a tua salvação, tu vai viver esta palavra. Amém, meus irmãos? Mas nós vamos aqui também em Apocalipse. Apocalipse 3:12. A palavra de Deus diz: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Ali tu serás fincado, ali tu serás solidificado, tu serás uma coluna no templo de Deus, de onde jamais sairá. Tu não sai mais, amado, dos caminhos de Deus. Os homens hoje, eles estão um dia na presença de Deus, e outro dia na presença do inimigo da sua própria alma. Mas se tu alcançar a tua salvação, tu vai se encontrar na presença de Deus e dali jamais tu sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E em ti está escrito o nome de Deus para todo sempre. Sabe qual é o nome de Deus, amados? Não, eu também não sei. Isso aqui é o mistério de Deus para mim e para ti. Busca, amados, os mistérios de Deus. Busca. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém.
O nome da cidade é simples, né? A Madre Igreja já nos fala que será a Nova Jerusalém. E se é a Nova Jerusalém, amados, ela vai ser em Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela não pode ser em outro canto, que não seria Jerusalém. Ela vai ser em Jerusalém. E nós estamos falando aqui do rio da água da vida. O rio que procede do trono de Deus. Um rio que de suas margens haverá uma grande flora que alimentará e curará todas as nações. Se esse rio, amados, ele manar ao Mar Morto, glória a Deus. Glória a Deus. Porque ali ele vai dar vida ao que está morto. E nós cremos que assim vai acontecer. Eu falei aqui que as margens do Mar Morto têm hoje grandes crateras com água doce. Já tem vegetação em volta dessas crateras, que outrora não tinha nada. E o Mar Morto ele está diminuindo dia a dia e essas crateras estão avançando. Deus já está nos mostrando um sinal que ali haverá vida e vida com abundância. Tá? Aí ele vai terminar aqui dizendo que desce do céu. Quem desce do céu? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Até a ele, até o próprio Cristo, lhe será dado um novo nome na Nova Jerusalém. Verso 5. Já estamos quase concluindo. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Tremendo, né, irmãos? O resplendor de Deus já vai alumiar toda a Nova Jerusalém. Quanta loucura nessa palavra, né, irmão? O resplendor do nosso Deus alumiará toda a Nova Jerusalém. Ali tu terá paz e vida eternamente. Se tu alcançar, amados, entrar nessa cidade pelas portas, glória a Deus. Ainda há tempo, amados. Ainda dá tempo. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confessa ao Senhor como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele é único, amados. Ele é o único Deus que sara, que cura, que liberta, que te dá uma vida, que te dá a vida eterna. Tu sabe, tu tens certeza que não existe outro. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele preenche todas as tuas necessidades. Ele é exclusivo. Ele é exclusivo. Tu não precisa buscar outro Deus. Tu não precisa buscar Deus estranhos, Deus inexistente. Tu tem que buscar o verdadeiro Deus. Jesus de Nazaré. E Ele é o Salvador da minha alma e da tua alma. Amém, meus irmãos?
Pois é isso, amados. Ali não haverá mais nenhum gemido. Ali não haverá nenhuma dor. E para nós concluirmos, nós vamos em Apocalipse 21, 27. A palavra de Deus diz. Aqui é difícil, amados. Esse versículo aqui é forte. Mas não temas. Não temas. Peça perdão a Deus, porque Ele perdoa. E te volta para Deus. Ele está dizendo para ti essa noite. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Aí você já entendeu. Só entra nessa nova cidade. Só entra na cidade que tu vai receber a tua salvação. Tu só vai entrar se tu tiver com essas credenciais. Que tu não seja um mentiroso. Que tu não pratique abominações. E que tu esteja escrito no livro do Cordeiro. Ele está te dando aqui estas 3 opções que te maltrata, que te puxa dos caminhos de Deus. A mentira, amados, tira o homem dos caminhos de Deus. As pessoas no dia a dia têm uma história de uma mentirinha. Não, mas eu contei uma mentirinha. Amados, não existe mentirinha. Mentira é mentira. Não existe mentirona, mentirinha. Não existe aumentativo nem diminutivo da tal. Mentira é mentira. Se vê como uma coisa séria. Nem os que praticam a mentira, nem os que praticam abominações. Tenha muito cuidado, amados. Tenha muito cuidado com o que tu anda fazendo na presença de Deus. Tu pode fazer ocultamente aos homens, mas Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está presente em tudo. E Ele é onipotente. Amém, meu irmão? Pois é isto, amados. Essa foi a palavra de Deus para mim e para ti esta noite. Amém? E graças a Deus.